Bem-vindos ao Estudar ou Não Estudar. Eu sou a Karina Antunes e tenho aqui comigo a Esther, a Salomé e o Carlos para falarmos sobre assuntos de estudantes. E para quem ainda não os conhece, a Esther Branco é licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, tem 23 anos e pertence à Igreja Assembleia de Deus de Almada. A Salomé Barreto é licenciada em Biologia e está a fazer um mestrado em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento na Universidade de Lisboa. Tem 22 anos e pertence à Igreja Assembleia de Deus de Portimão. O Carlos, que está na licenciatura em Informática no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, tem 21 anos e pertence à Igreja Assembleia de Deus de Soure. Olá, bem-vindos! Olá. 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 A época de exames está prestes a chegar e é uma altura em que as aulas param e só há avaliações. Carlos, ainda te lembras como foi a tua primeira época de exames do primeiro ano? Sim, lembro. Foi uma realidade na altura muito diferente para mim. Ter vindo de um curso profissional não fez com que eu estivesse bem preparado para a vida universitária, honestamente. Nunca criei assim muitos hábitos de estudo, foi algo que eu tive que aprender ao longo da licenciatura. Então a coisa que mais me afetou foi no primeiro ano, no primeiro semestre. Apesar de gostar de matemática, as minhas aulas no secundário foram um certo caos. Foram 2 cadeiras que eu deixei por fazer, mas que com força de vontade já consegui ganhar esses hábitos e tudo que era matemáticas do curso já foi limpo, já está feito. Pronto, é sempre normal porque nós temos uma realidade diferente na escola até à altura, mas acaba por ser também uma questão de hábito e apanha-se bem no geral. Às vezes pode ser assustador pensar que toda a matéria do semestre vai estar em apenas um exame, ou seja, 3 meses de aulas que vão ser testados em apenas 3 horas de prova. Salomé, que conselhos é que tens para os estudantes que nos estão a ouvir? O que eu tenho feito, pessoalmente, nos últimos anos, sempre que começo a estudar para uma disciplina, eu primeiro começo por descarregar todos os slides das aulas para aquela cadeira e vou à procura de todas as sebentas, nas drives todas, reúno a informação toda que tenho que estudar para aquele exame, certo? E depois o que eu faço, por causa disso mesmo, porque é boas cenas e que faz-me sentir que é matéria infinita e deixa-me bem assustado e não sei por onde começar. Então eu pego nisso tudo e vou aos slides e eu pego uns post-its e meto os temas principais de cada uma das aulas. Meto os temas principais no post-it, muitas vezes até colo os post-its na parede. Então isso faz-me sentir que que tenho um número limitado de coisas a estudar, certo? Faz-me conseguir ver o que é que tenho, mesmo que sejam 20 tópicos diferentes, é visível, então parece mais fazível. Se não meter na parede, colo-os todos no mesmo papel, mas a mim ajuda muito assim a dar o primeiro passo para depois começar a estudar mesmo e saber onde começar e o que é que faz mais sentido e não. E vocês os 3 são cristãos evangélicos? E algo que fazem questão é que Deus esteja presente na vossa vida e acreditam que quando pedem a orientação de Deus, Ele ajuda-vos sempre. Esther, ao longo do teu curso, de que forma é que tu viste que Deus te ajudou? Então, a vida na universidade, acho que todos podemos identificar com isto, pode causar grandes momentos de ansiedade e de medo, principalmente quando nós não temos Deus, porque o padrão que muitas vezes nós vemos no mundo é que se nós queremos ter aceitação, se queremos ter um propósito, se queremos ter sucesso, é necessário também que a parte da nossa carreira, não é? O curso tudo vá correr bem, não é? Que tenhamos excelentes notas e que tudo corra bem. E às vezes podemos também, enquanto cristãos, muitas vezes cair nesse erro, não é? E temos que ter em mente realmente que o nosso propósito, que a nossa segurança não está em isso, não está em notas, não está em cursos, está somente em Deus. E foi algo que lá está, que eu tive que combater e com a ajuda de Deus consegui. E sabermos isso, sabemos que o nosso propósito não está nisso, tira-nos um grande peso de cima. E eu sabia também que quando eu fazia a minha parte, né, quando eu estudava, que Deus iria fazer a dele. Então eu não tinha que preocupar com o resto, né? Eu fazia a minha parte, Deus fazia a dele e não precisava de preocupar mais. E a propósito disto, lembro muito bem do meu segundo ano, porque eu tive que escolher entre 2 opcionais. Ambas as opcionais eram lecionadas em inglês. A uma eu podia fazer o exame em português e a outra tinha que obrigatoriamente fazer o exame em inglês. Eu, como não sou muito boa em inglês, lembro-me perfeitamente de pensar, bem, eu obviamente vou escolher a que eu posso fazer o exame em português, porque aí safo melhor. O que acontece? Essa disciplina acabou por não abrir e tive que ir para que o exame era em inglês.
Foi muito difícil para mim, acabei por chumbar nesse ano. Na altura lembro-me de ficar assim triste e pensar, bem, não vou sair daqui porque inglês não é a minha área, não sei como é que eu vou fazer isto. E deixei a cadeira para o 4º ano, para o meu último ano de licenciatura, porque estava à espera que voltasse a abrir a cadeira que eu podia fazer o exame em português. O que é que acontece? Cheguei ao 4º ano, primeiro semestre, a cadeira também não abriu e tive que ir mesmo para a cadeira que foi lecionada em inglês com o exame em inglês. A professora, entretanto, mudou. O método mudou bastante, eu apliquei-me. Lembro-me que no início não foi assim tão fácil, eu estava ainda desesperada e tipo, foi o último ano, eu quero passar a isto, não quero deixar para o segundo semestre, é agora que eu tenho que fazer. E realmente a professora explicava bem a matéria e acabei por passar e acabou até por ser uma das minhas melhores notas na licenciatura, portanto vi mesmo Deus e vi mesmo o cuidado de Deus. E pronto, é essa a experiência que eu tenho assim mais, em que eu vi mais nitidamente que foi Deus. Claro que eu fiz a minha parte, óbvio, mas que vi a mão de Deus também a ajudar-me. E os estudantes universitários lidam não só com o facto de ter que estudar muito para conseguir ter sucesso, mas também com outras situações difíceis, como por exemplo, estar muito longe de casa e da família e ter que viver com pessoas que não se conhece. Salomé, tu passaste por isso, não foi? Yeah. E podes falar-nos um bocadinho da tua experiência? Como é que Deus te ajudou a superar este desafio? Pois, eu acho que tinha dito há bocado, eu estudei em Lisboa e eu sou do Algarve, ou seja, eu estou muito longe de casa o ano todo, que é uma das partes mais complicadas para mim. E tens as duas partes, tens a cena de estar longe de casa e da tua família. Eu acho que para isso é diferente de toda a gente, porque toda a gente tem diferentes níveis de proximidade com a sua família e diferentes tolerâncias de tipo tempo que conseguem passar sozinhos sem lhes dar um episódio de saúde mental complicado. E então é importante tipo, conhecer-te a ti próprio, saber os teus limites e ter as pessoas à tua volta que podem te ajudar nisso. E depois tens a outra parte, que é eu não só vivo em Lisboa, como vivo numa residência universitária, que é muito bom porque viver em Lisboa é muito caro e então assim é possível viver em Lisboa, mas não é fácil na mesma, porque vives com 30, 50 outras pessoas que tu não conheces e estás a partilhar não só os espaços comuns da cozinha e da casa de banho, que já é complicado partilhar com tantas pessoas, mas também o teu espaço do teu quarto, que é tipo o único sítio na cidade que é só teu e que é tipo o teu canto, é partilhado com outra pessoa, porque 99% das vezes tens uma colega de quarto e muitas dessas vezes é uma colega que tu não escolhes, certo? Tu não dizes, esta pessoa quero passar com ela o ano todo. Normalmente é aleatório, ou se for a tua escolha, não sabes bem o que é que estás a escolher porque tu não conheces as pessoas. E eu já ouvi muitas histórias de pessoas que tiveram situações complicadas nesse sentido. Tiveram colegas de quarto que roubavam ou que levavam pessoas a casa a qualquer hora sem avisar. Então isso sempre foi uma coisa que me deixou bastante nervosa, porque não é algo que eu consigo bem controlar e pode ser complicado. Este ano, por exemplo, eu mudei de colega de quarto, porque eu estive com a mesma colega durante 3 anos e ela este ano terminou o curso, tal como eu terminei a minha licenciatura, e ela foi embora. Eu soube isto em maio, que foi quando tivemos uma reunião na residência para escolher os quartos do próximo ano. E então o que aconteceu nessa altura foi que ela saiu, eu escolhi um novo quarto e soube que ia ficar com uma rapariga. Que eu não a conheço, mas eu sabia que ela era ela era bastante social lá na residência e era uma pessoa que estava sempre um bocado envolvida nos dramas todos que haviam. O que deixou-me tão nervosa, porque ela podia ser uma pessoa fantástica. Eu não sei, eu não a conheço pessoalmente, mas parecia que ia trazer algum stress para o meu espaço pessoal, da minha casa e do meu quarto, certo? E então foi uns quantos meses de eu a estressar bastante com esta situação e sempre a tentar colocar essa ansiedade nas mãos de Deus, certo? A pensar, ok, se isto aconteceu, isso vai ser ela a pessoa com quem eu vou partilhar, vai correr bem porque eu sei que Deus está no controle, e a tentar colocar essa situação mesmo nas suas mãos. Eu não consigo fazer nada para além de estressar. E o que acabou por acontecer foi que eu cheguei em setembro à residência para pôr as minhas coisas no quarto para o início do ano e a minha colega não estava lá e disseram-me que ela tinha desistido ou do curso ou da residência, e uns dias depois veio uma colega nova que por acaso até tinha feito o mesmo curso que eu e tem corrido bem. Ela tem sido fantástica, tem sido muito respeitadora, muito cuidadosa com o que é meu, o que é dela, com avisar-me sempre de tudo. Então tem sido um bom ambiente e não é nada assim muito incrível, porque este tipo de coisas acontece, mudar as situações, e a outra colega se calhar até não era assim tão mal como parecia, mas para mim foi muito importante esta situação, porque mostrou-me mesmo que Deus estava no controle, porque era algo mesmo que estava a perturbar-me, estava mesmo a preocupar-me,
e foi uma maneira que ele mostrou mesmo que fez aquilo para acalmar o meu coração e para dar-me essa paz num ponto da minha vida que é bastante importante para mim. E Deus cuida de nós. Em Josué 1:9, Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo e não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, por maior que seja o desafio, por maior que pareça ser a dificuldade, Deus vai lá estar sempre connosco. E alguns dos nossos ouvintes podem estar a pensar: será que vale mesmo a pena estar a esforçar-me tanto para conseguir bons resultados? Ou será que o meu curso pode ser útil para servir a Deus? Carlos, de que forma é que o facto de seres um curso superior pode ser útil na tua igreja e contribuir para o teu serviço a Deus? Nesta altura também da pandemia, revelou-se particularmente útil na questão de fazer os cultos online, apesar de já não estar em prática, mas na altura lembro-me que foi muito importante ter os conhecimentos para conseguir lidar com os programas, para ter, por exemplo, a sincronizar 3 câmaras de 3 telemóveis e conseguir ligar na altura a aplicação para transmitir, depois para transmitir para as plataformas, para o YouTube, como para o Facebook. Houve código ali, tivemos uma grande ajuda também de um já licenciado em informática, então foi bom estar cá e com já os conhecimentos que eu já tinha, deu para fazer a parte que era preciso fazer cá e trabalhei em conjunto com ele, também para melhorarmos ambos, tanto na minha igreja como na igreja dele. Foi muito importante nessa altura para conseguir passar letras durante os cultos. A igreja também vai crescendo e também convém crescermos também na sociedade, coisas como websites, até já chegamos mesmo a ter igrejas com aplicações. É bom ter alguém na igreja que seja capaz de também implementar essas coisas. Às vezes nem falo só em igreja local, é algo que podemos trazer, por exemplo, a ADJ. Certamente foi alguém que estuda na área que conseguiu, por exemplo, fazer a aplicação. Esther, tu estudaste Direito, não é? Como é que tu aplicas o que aprendeste na universidade de forma a ajudar a tua igreja e os irmãos em geral? Assim, em termos práticos, na igreja, por exemplo, todos nós, como sabemos, nas nossas igrejas temos os cultos anuais, onde é apresentada as contas e tudo mais. Por exemplo, ajudar a perceber como é que funciona uma Assembleia Geral, como é que se redige uma ata, perceber quais são os benefícios fiscais, por exemplo, da igreja, quando a igreja vai comprar um imóvel, ajudar a ver o contrato, ver se está tudo bem, se está tudo equilibrado para ambas as partes, perceber também, saber o que é uma caderneta predial, uma certidão predial, saber ler e de forma geral ajudar os irmãos. Já tenho posto isto em prática, às vezes um irmão assim vem fazer uma pergunta, mas eu vejo que é útil e que já ajudei várias pessoas e sinto realmente, e se alguém estiver a pensar e para direito, alguém que esteja a ouvir e a pensar, mas como é que isto pode ser útil na igreja? A verdade é que pode e muito, e é sempre bom ter juristas. Eu vejo na nossa igreja temos também vários advogados e nenhum deles está parado, portanto há sempre perguntas a serem feitas, há sempre coisas a resolver, portanto acho que é uma excelente opção também. E agora vem a pergunta do nosso programa: estudar ou não estudar? A minha resposta é estudar. Sou apologista do estudo e do estudo universitário. Eu sou apologista do estudo. Esther, Salomé e Carlos, obrigada por estarem connosco. Obrigado nós pelo convite. Nada. E na próxima semana eu estarei aqui novamente com novos convidados. Este foi o Estudar ou Não Estudar.